Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Mais uma vez, podemos nos reunir em culto, em celebração, em louvor ao nosso Deus. Começo perguntando: você gosta de uvas? Você já provou aquela uva bem docinha? Ou também tem as uvas que não são muito doces, tem as uvas azedas. No culto de hoje nós queremos ouvir uma palavra de Deus na qual Deus usa o exemplo das uvas para nos ensinar. A palavra de Deus através do profeta Isaías. Quero acolher você para este momento, para esta celebração, com as palavras bíblicas que são lema desta semana. Palavras que nós encontramos em Hebreus, capítulo 2, o versículo 12. Ó Deus, eu falarei a respeito de ti aos meus irmãos e te louvarei na reunião do povo. Por isso nós estamos aqui, para mais uma vez ouvir a palavra de Deus, para que esta palavra também nos motive a falarmos deste amor, da misericórdia de Deus para com as pessoas. Por isso, seja bem-vindo, bem-vinda a este momento de celebração. Amém. Iniciemos cantando a música Os Teus Servos Reunidos. Estamos reunidas neste momento, não em nosso próprio nome, mas em nome e na presença do Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Cantemos que a graça do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus
neste momento, queremos juntos orar ao nosso Deus. Oremos. Querido e bondoso Deus, estamos reunidas neste momento, agradecidos por estares conosco neste momento, por ouvir a nossa voz, por ouvir a nossa oração. Gratos somos por alimentar-nos agora com a Tua Palavra, pois só através do Teu amor, da Tua Palavra que nos comunica a salvação e a vida eterna, é que podemos enfrentar com confiança as dificuldades, os problemas que nós temos no dia a dia. Gratos te somos, ó Deus, por nos animares com a Tua Santa Palavra. Concede-nos o Teu Santo Espírito para aceitarmos com alegria a Tua mensagem que nos desafia a vivermos como Teus filhos e Tuas filhas neste mundo. Por Jesus Cristo, Teu Filho amado, que contigo e com o Espírito Santo vive e reina de eternidade a eternidade, é que nós oramos. Amém. Queremos ouvir a primeira leitura bíblica, texto base também para a nossa pregação de hoje, texto do Antigo Testamento do profeta Isaías, capítulo 5, os versículos 1 a 7. Isaías, capítulo 5, os versículos 1 a 7, texto bíblico que você também pode acompanhar aí aonde você está acompanhando este nosso culto. Acolhemos esta palavra bíblica cantando aquele pequeno refrão: vede que grande amor nos tem concedido o nosso Pai, de sermos chamados filhos e filhas de Deus. Vede que grande amor nos tem concedido o nosso Pai, vede que grande amor Isaías, capítulo 5, os versículos 1 a 7. Vou cantar agora para o meu amigo uma canção a respeito de uma plantação de uvas. O meu amigo fez essa plantação num lugar onde a terra era boa. Ele cavou o chão, tirou as pedras e plantou as melhores mudas de uva. No centro do terreno ele construiu uma torre para o vigia e fez também um tanque para esmagar as uvas. Esperava que as parreiras dessem uvas boas, mas deram somente uvas azedas. Agora o meu amigo diz: moradores de Jerusalém e o povo de Judá, digam se a culpa é minha ou da minha plantação de uvas. Fiz por ela tudo o que podia, então por que produziu uvas azedas, em vez das uvas doces que eu esperava? Agora eu lhes digo o que vou fazer com a minha plantação de uvas. Vou tirar a cerca e derrubar os muros que a protegem, e vou deixar que os animais invadam a plantação e acabem com as parreiras. A plantação ficará abandonada, as parreiras não serão podadas e a terra não será cultivada. O mato e os espinheiros tomarão conta dela. Também darei ordem às nuvens para que não deixem cair chuva na minha plantação. A plantação de uvas do Senhor Todo-Poderoso, as parreiras de que Ele tanto gosta, são o povo de Israel e o povo de Judá. Deus esperava que eles obedecessem à sua lei,
mas eles os viu cometendo crimes de morte. Esperava que fizessem o que é direito, mas só ouviu as suas vítimas gritando por socorro. Até aqui a primeira leitura bíblica do Antigo Testamento do profeta Isaías. Amém. Aclamemos o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo cantando Aleluia. Aleluia, 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 Ouçamos a leitura do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme Mateus capítulo 21, os versículos 33 a 46. Mateus 21, 33 a 46. Jesus disse: escutem outra parábola. Certo agricultor fez uma plantação de uvas e pôs uma cerca em volta dela. Construiu um tanque para pisar as uvas e fazer vinho, e construiu uma torre para o vigia. Em seguida, arrendou a plantação para alguns lavradores e foi viajar. Quando chegou o tempo da colheita, o dono mandou alguns empregados a fim de receber a parte dele. Mas os lavradores agarraram os empregados, bateram num, assassinaram o outro e mataram ainda o outro a pedradas. Aí o dono mandou mais empregados do que a primeira vez, e os ladrões fizeram a mesma coisa. Depois de tudo isso, ele mandou o seu próprio filho, pensando: o meu filho eles vão respeitar. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram uns para os outros: esse é o filho do dono, ele vai herdar a plantação. Vamos matá-lo e a plantação será nossa. Então agarraram o filho e o jogaram para fora da plantação e o mataram. Aí Jesus perguntou: e agora? Quando o dono da plantação voltar, o que é que ele vai fazer com aqueles lavradores? Eles responderam: com certeza ele vai matar aqueles lavradores maus e vai arrendar a plantação a outros. E estes lhe darão a parte da colheita no tempo certo. Jesus então perguntou: vocês não leram o que as Escrituras Sagradas dizem? A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Isso foi feito pelo Senhor e é uma coisa maravilhosa. E Jesus terminou: eu afirmo a vocês que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado para as pessoas que produzem os frutos do reino. Quem cair em cima dessa pedra ficará em pedaços. E se a pedra cair sobre alguém, essa pessoa vai virar pó. Os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas que Jesus contou e sabiam que ele estava falando a respeito deles. Por isso queriam prendê-lo, mas tinham medo da multidão, porque o povo achava que Jesus era profeta. Até aqui a leitura do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja contigo neste momento. Amém. O nosso Brasil é considerado o celeiro do mundo. Aqui se produz do sul ao norte, do leste ao oeste. Todo tipo de cereais, frutas, legumes, verduras pode ser encontrado aqui no Brasil. Entre tantos tipos de produção que nós temos em nosso país, em muitas regiões do Brasil também se produz uvas e seus derivados também, vinhos, vinagres, geleias, sucos. Pelo que eu conheço, se produz uva aqui na nossa Serra Gaúcha, também no Vale do Rio São Francisco, no Nordeste, e também no Norte, na região do Mato Grosso.
Eu pessoalmente conheço muito pouco da plantação de uvas. Quem sabe você que acompanha, você que está celebrando junto comigo neste momento, saiba até mais do que eu. Mas o importante para nós hoje é que a palavra de Deus compara as pessoas a um parreiral, a uma plantação de uvas. O povo de Israel, tanto no Antigo Testamento como também no tempo de Jesus, sempre produziu muitas uvas. Havia muitos parreirais, ou vinhas, ou videiras, como diziam também alguns outros textos bíblicos. Por isso, a figura da vinha e da videira da uva parece em muitos textos como comparação para o povo de Deus. No Antigo Testamento, como o povo de Israel, e no Novo Testamento, como o povo de Cristo, a igreja. O próprio Jesus usou muitas vezes a videira como comparação. Inclusive, Jesus compara a videira consigo mesmo, conforme nós podemos ler no Evangelho de João, no capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor e vocês são os ramos. Os profetas, os apóstolos, Jesus Cristo, sempre usaram as situações da vida, exemplos do cotidiano das pessoas, para falar de Deus e da sua relação conosco. Assim como povo de Deus, somos comparados nos textos bíblicos ao corpo humano, a uma construção, a um rebanho de ovelhas, vinhas, sementes e outras comparações mais. O objetivo dessas comparações sempre é falar da nossa relação com Deus, comunicar o amor de Deus e a sua vontade para cada um de nós. Assim, o texto bíblico de hoje do profeta Isaías usa uma comparação. A vinha como o povo de Deus, no caso, o povo de Israel. A passagem bíblica nos é apresentada como um canto. E quem canta essa música, essa melodia? O profeta Isaías. E para quem ele faz essa música, esse canto? Para o amado Deus, conforme o versículo 1 e 7. Mas também, e sobretudo, para o povo de Israel, o povo de Deus naquele tempo, que são os moradores de Jerusalém, os homens, as mulheres, as pessoas de Judá. E qual é a mensagem central deste canto, desta passagem bíblica, desta palavra que nos vem através do profeta Isaías? Em primeiro lugar, fala da ação amorosa de Deus pelo seu povo. Assim como o dono da vinha cuidou da sua parreira, Deus cuidou do seu povo com muito amor e cuidado. Diz o texto: o meu amado povo teve uma vinha numa colina, numa terra fértil, depende da tradução do texto. Ele cavou a terra, tirou as pedras, plantou as melhores mudas de videira, e no meio da vinha, da plantação, ele construiu uma torre e fez também um lagar, um lugar para espremer então estas uvas, pisar, amassar, tirar o suco da uva. Eis o anúncio do profeta: Deus ama o seu povo, cuida dele e o protege no seu caminho. Podemos ver isso também na história do povo de Israel, do povo de Jerusalém. Saída do Egito, a travessia do deserto, do Mar Vermelho e a vida numa terra onde mana leite e mel, numa nova terra. E o que o dono da vinha esperava da sua plantação?
O texto diz: ele esperava que dessem uvas o quê? Uvas boas. Mas o que o dono da plantação colheu? O texto bíblico também nos responde: mas deu uvas bravas, uvas azedas, uvas amargas. O que Deus esperava do seu povo? O texto responde: esperava retidão, esperava justiça. Mas qual foi a resposta do povo? Mas eis aí opressão, eis aí clamor por causa da injustiça. O povo de Deus abandonou o amor de Deus e não praticou a vontade de Deus, a retidão, a justiça e, por que não dizer, não praticou a verdade, não praticou o amor ao próximo, não praticou a ética cristã, mas praticou a opressão, a injustiça, a desonestidade, a corrupção. Eis a denúncia do profeta: o povo não correspondeu ao amor de seu Deus. E hoje, nós somos o povo de Deus. Qual o recado que este texto tem para nós hoje? Em primeiro lugar, quer nos lembrar do amor de Deus por cada um de nós. Hoje nós somos a videira de Deus. Nós somos o parreiral. Ele cuida de nós porque nos ama. Este amor ele demonstrou concretamente em seu Filho Jesus Cristo. João capítulo 3, versículo 16, expressa dessa forma: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. E nós nos tornamos parte desta ação amorosa de Deus quando nós somos batizados. Em primeiro lugar, somos lembrados que Deus nos ama e muito, de forma muito especial. Deus cuida de cada um de seus filhos como um pai, uma mãe amorosa cuida dos seus. Indica-nos o caminho para a vida eterna e também nos dá orientações através das Sagradas Escrituras. Ao mesmo tempo, o profeta Isaías nos desafia para olharmos para nós mesmos, para a nossa comunidade de fé, para a nossa igreja e nos perguntarmos se nós, como fiéis discípulos e discípulas de Jesus Cristo, seguimos a vontade de Deus? Somos gratos a Deus pelo amor, pelo cuidado que Ele tem para conosco? Por isso, lançamos algumas perguntas, lanço para você, que irão nos ajudar nessa reflexão. Eu, como cristão, sou um discípulo correto e honesto nas minhas falas, nas minhas atitudes e nas minhas ações? Sou, como cristão, sou um discípulo justo nas relações com as pessoas da minha família? Eu sempre gosto de enfatizar isso. Nós não podemos praticar algo fora de casa, aquilo que nós não conseguimos praticar dentro de casa. É de fundamental importância que aquilo que nós ouvimos nas Sagradas Escrituras, ouvimos da Palavra de Deus, comecemos praticando em casa. Você tem praticado a vontade de Deus aí na sua casa, sendo honesto, sendo justo, sendo bom para com aqueles que estão aí na sua casa, a da sua família? Saindo dali, como é a nossa vida comunitária? Como é a nossa relação entre os irmãos e irmãs na fé? Aqueles que sentam com a gente, quando a gente puder voltar de novo, sentam ao nosso lado no culto. Aqueles que estão ao nosso lado trabalhando para que esta comunidade de fé
continue existindo e se fortalecendo cada vez mais. E dentro da comunidade de fé, se a gente vive uma relação boa, e como é a nossa relação fora, com aqueles que não são da nossa família de fé ou da família de sangue? Somos de fato cristãos e cristãs que praticam fielmente o Evangelho, a palavra de Deus? Ou a gente acha que a gente só precisa fazer as coisas boas quando a gente está na igreja ou quando a gente está na família? Deus espera que nós sejamos completos, independente aonde que nós estejamos. Penso agora concretamente também nos últimos dias. Diante da pandemia do coronavírus, eu cuido para que não haja a transmissão da doença para os meus semelhantes, quer seja na minha casa, na minha vizinhança, no meu trabalho ou na rua. Quais são as minhas falas? Quais são as minhas atitudes? Recentemente, nós também temos visto uma crescente falta de respeito com as pessoas negras. O preconceito tem crescido. Como pessoa cristã, me cabe a tarefa de ofender alguém que não tem a mesma cor de pele do que eu, que não participa da mesma comunidade de fé? Eu tenho o direito de ofender, de xingar, menosprezar o meu semelhante, que é um ser humano criado também por Deus? Que possamos nós refletir sobre essa questão também, que Deus também coloca para nós nesse texto bíblico de hoje. Que tipo de fruta eu sou? Que tipo de parreira eu sou na minha família, na minha comunidade e na sociedade? Quais são as atitudes que eu tenho tido? Irmão e irmã em Cristo, Deus em Jesus Cristo espera de nós a prática do amor ao próximo. No caso, na prática da retidão, na prática da justiça, a prática da honestidade, a prática do amor uns para com os outros. Deus nos ama, Deus nos perdoa, Deus permite que nós recomecemos a nossa caminhada de fé quando nós erramos. Por isso também nas celebrações, nós confessamos os nossos erros, os nossos pecados, pedimos perdão a Deus e temos a possibilidade de recomeçar. Deus espera que nós também tenhamos atitudes de amor, de misericórdia, de compaixão, de justiça para com aqueles que convivem conosco na família, na comunidade e na sociedade. Vamos olhar com sinceridade para nós mesmos, avaliarmos assim as nossas falhas, as nossas atitudes e ver aonde nós podemos melhorar ainda mais para a causa do reino de Deus. Que possamos nós, de fato, como espera Deus, produzir uvas doces. Que nós sejamos aquele parreiral bonito, cheio de uvas bonitas, e que essas uvas sejam saborosas. E que, de fato, Deus tenha orgulho de seus filhos e filhas, assim como espera um pai de seu filho e filha. Amém? Em resposta à palavra de Deus que nós ouvimos, queremos juntos confessar a nossa fé com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos.
Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Cantemos juntos a música Obrigado, Pai Celeste. Convido neste momento para que possamos fazer a oração de intercessão, a oração geral da Igreja. Oremos. Amado e misericordioso Deus, nós te agradecemos porque sempre de novo vens ao nosso encontro, nos amando e dando novas chances para sermos cristãos melhores. Obrigado porque nos chamaste para sermos teus discípulos e fazermos parte da vinha do teu povo. Obrigado pela salvação em Jesus Cristo. Obrigado pela nossa família, comunidade, amigos e companheiros de trabalho. Nesses últimos meses passamos por dificuldades como consequência da pandemia. Foi necessário distanciamento e isolamento físico. Passamos por dificuldades no trabalho, dificuldades porque não podemos nos reunir fisicamente em nossa comunidade. Mas ao mesmo tempo, fizeste perceber que o teu amor não se limita apenas ao contato físico, mas que há muitas outras formas de expressar o nosso amor. Também fomos desafiados a rever os nossos valores e perceber o que realmente importa em nossa vida. Que a partir dessas dificuldades possamos crescer cada vez mais na fé, na esperança e no amor. Ajuda-nos a termos compaixão para com os que se perdem no mundo dos vícios. Oramos pelos doentes, pelas pessoas abandonadas, pelas com deficiência. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos um parreiral de uvas doces, que os nossos frutos possam testemunhar o teu amor. E tudo mais que não expressamos em palavras, mas que temos em nosso coração e nossa mente, incluímos na oração que teu Filho Jesus Cristo nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Temos agora o momento dos avisos nos comunicados. Já estão disponíveis para encomenda os devocionários 2021. Então, quem ainda não fez os seus pedidos pode entrar em contato comigo. O Castelo Forte é uma produção conjunta da ISLB e da IELB. São pastores e pastoras que escrevem os textos.
O Semente de Esperança é escrito por pastores e lideranças de comunidades, mas os 2 livros, os 2 devocionários, são meditações diárias que você pode fazer ao acordar ou antes da refeição, antes do almoço ou quando você tiver um tempo disponível para ouvir, meditar sobre a Palavra de Deus. É um material muito bom para quem faz esta leitura diária, que eu recomendo a todos fazerem também. Se você quer fazer o pedido, é só você entrar em contato comigo pelo telefone WhatsApp 997-85-8249, 997-85-8249. E nós estamos realizando os cultos de batismo e já pensamos que no mês de novembro a comunidade em geral também poderá celebrar, mas tudo com os devidos cuidados. E um desses cuidados que nós temos que ter é com o número de participantes. Por isso, quando as atividades presenciais do culto forem retomadas, uma das questões será a inscrição. Então, ninguém poderá vir ao culto sem estar inscrito, para que a gente possa ter esse controle do espaço da celebração. Mas tudo isso será ainda avisado, ainda será anunciado nos grupos do WhatsApp. Falando em grupo do WhatsApp, se você ainda não participa do grupo do WhatsApp da sua comunidade, você pode entrar em contato comigo solicitando a participação nos grupos pelo telefone que eu disse antes. E todos os anos a ISLB realiza a campanha Vai e Vem, uma campanha missionária que ajuda comunidades em dificuldades financeiras a manterem abertas as suas portas para que as pessoas que lá se encontram possam celebrar, pessoas possam viver em comunhão. A campanha, nos outros anos, se encerra em setembro, porém este ano, devido à pandemia, ela irá até o final de novembro. Por isso, como nos outros anos, pedimos a sua colaboração, a sua ajuda para esta ação missionária da ISLB, a sua ajuda para a campanha Vai e Vem. A meta aqui na Paróquia União é de R$ 5,00 por pessoa batizada. E como eu sempre digo, se você pode ajudar com R$ 5,00, ajuda com 5. Mas se por algum motivo você não tem condições de ajudar na missão de Deus com R$ 5,00, mas você pode ajudar com 2, muito bom. Ajude com aquilo que você pode ajudar. Mas se Deus te abençoou, te deu a possibilidade de ajudar com mais, com 10, com R$ 20, faça a sua parte. Ajude de bom coração. Agradeça a Deus pela possibilidade que você tem de auxiliar na missão dele. Agradeça pela possibilidade de colaborar. Por isso eu peço para que você também entregue a sua oferta, pode ser lá na paróquia, pode ser junto com os tesoureiras das comunidades ou alguém da diretoria, e você diz assim: esta minha oferta é para a Vai e Vem. Eu estou ajudando, eu e a minha família estamos ajudando na campanha Vai e Vem. Que Deus abençoe a sua oferta e que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Amém. E assim chegamos ao final do nosso culto. Queremos sair deste momento celebrativo sob a bênção, sob a proteção do Trino Deus. Se você puder, estenda as suas mãos como gesto de recebimento desta bênção. Que a bênção do Trino Deus, o nosso Pai, o nosso Criador, aquele que nos acompanha, aquele que nos ama e nos cuida, a bênção do seu Filho Jesus Cristo, videira verdadeira, que nos traz a salvação e a vida eterna, e a bênção do Espírito Santo, nosso animador, aquele que nos auxilia a sermos e produzirmos bons frutos, esteja contigo neste momento e para todo o sempre. Assim te abençoe o Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Desejo a você um abençoado dia, uma abençoada semana e até o nosso próximo culto. Amém.